Inclusive ontem, né, durante o feriado de Corpus Christi, o ex-presidente Jair Bolsonaro protagonizou ali o encontro com o governador Ronaldo Caiado, um dos candidatos à eleição a presidente de 2026. Ele já se colocou como candidato, que movimenta a direita, inclusive, e apesar das grandes expectativas, parece que o encontro tratou apenas das questões locais. Caiado quer eleger o vice, Daniel Vilela, como próximo governador de Goiás. E durante as eleições municipais, a gente relembra também que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Ronaldo Caiado tiveram um embate em relação aos candidatos às prefeituras, né, das respectivas cidades ali, principalmente da capital de Goiás. Então, assim, a gente realmente tem uma série de questões envolvendo os dois, são dois grandes líderes políticos representando a direita e essas questões que estão vindo à tona cada vez mais e novamente eles estiveram reunidos. Mas parece que amenizaram um pouco o tom, né? O que você acha, Dorgan? Eles amenizaram um pouco porque, assim, aí é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que o Caiado precisa dessa popularidade eleitoral do Bolsonaro, mesmo inelegível, que tem uma grande força eleitoral, o Bolsonaro também está vendo que, né, o cerco está fechando, então ele precisa ali se colocar dentre esses candidatos. Tarcísio, Bolsonaro, Caiado, Ratinho, o PL de Goiás... Zema. O PL de Goiás é uma guerra. O Caiado engoliu ali, literalmente, uma grande parte do PL. Então, o Bolsonaro, muitas vezes, vai ali para marcar o gado dele ali, né? Para marcar o terreno dele. Não vou falar gado, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Para marcar o terreno dele ali, se impor, né? E mostrar, ó, eu sou o dono aqui desse voto, tá? Então ele está fazendo o que a gente chama em marketing político espelhamento de imagens, né? Para Caiado não capitalizar tudo e o Caiado ao mesmo tempo traz ele também para se somar nacionalmente a essa imagem, que o Caiado ainda está num estado pequeno, quantitativamente ele vai sempre sair abaixo ali nas pesquisas do próprio Tarcísio, então ele precisa ali nacionalmente dessa exposição e mostrar, ó, Bolsonaro tá junto aqui comigo. Então, eu acho que é uma cena ali política que é importante para os dois, talvez enriqueça os dois ali, mas na eleição eles se confrontaram bastante e a gente não pode esquecer, o Caiado é um cara que está ali, é um político que está no corredor da direita muito antes do Bolsonaro aparecer para a grande política, né? O Bolsonaro era ali um deputado ali de baixo clero no Congresso, o Caiado já era já tinha disputado uma presidência, já, né, foi senador, foi deputado federal, várias vezes presidente da UDR, então ele não nasce do bolsonarismo diferente do Tarcísio. Então ele precisa, vezes, né? Também ele traz essa questão de que, olha, não existe só o Bolsonaro representando a direita. Eu também sou um representante da direita, né, Túlio? É isso mesmo, David. Muito embora eu não acredito que o Caiado consiga se cacifar para montar uma chapa do centro-direita. Eu explico por quê. Vou lembrar Otto von Bismarck, parlamentarista alemão, um dos grandes estrategistas da política, dizia que a política é a arte do possível, né? Então, se a gente olhar para esse cenário político-eleitoral que se avizinha, nós vamos perceber que, de um lado, terá um candidato de direita, que provavelmente deve ser o Tarcísio, ou alguém com uma popularidade ou uma musculatura parecida com a do Tarcísio, e outro candidato indicado provavelmente pelo Centrão, e não de novo pela mesma direita, né? Então, o problema do Caiado é que ele disputa com Tarcísio, ele disputa com Ratinho, com Zema, e a segunda vaga, vamos chamar assim de vice, vai ficar para o Centrão. Então, é evidente que é mais um encontro para que o Bolsonaro possa reagrupar, né, toda a sua base eleitoral aí ao longo dos estados, e o Caiado é um elemento fundamental ali em Goiás, mas evidentemente ele, Caiado, acredito que não consiga se cacifar para uma próxima eleição. E o interessante também observar, né, nessa arte do possível, é que o Bolsonaro parece que está aquela história de cair a ficha, né? A anistia não avança na Câmara, muito menos da forma que ele gostaria que avançasse, com o conteúdo de chegar até ele. O processo no Supremo Tribunal Federal avança contra ele. Então, me parece que contra ele contra os filhos também, né? Agora contra os filhos. Exato, bem observado, David. Então, me parece que o Bolsonaro já está assim, olha, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Já que eu não vou realmente ser elegível para próximas eleições, que eu me agrupe aqui com esse grupo, que é da minha confiança, para que eu possa, então, me manter
pelo menos ali junto ao poder. É isso. Agora, depois vamos ver as cenas do próximo capítulo, David. Já que você citou musculatura e tudo mais, você acha, Rodolfo Maris, você que entende disso, musculatura política, quem que na direita tem mais musculatura nesse momento? Muito difícil pensar dessa forma, cara. Eu não tenho essa resposta para te dar. Se fosse da esquerda, eu até falaria um nome aqui que seria justo para todos. Mas a direita tá batendo cabeça, o Lula seria musculoso ainda? O Lula seria o mais musculoso. Ele tem postado uns videozinhos, inclusive, correndo, fazendo ginástica e tal. Olha, tô aqui, o pai tá on ainda, né? Vou estar pronto para 2026, vou estar com saúde, que é o que questionam. Pelo menos é a imagem que querem vender, né? De que ele estará apto para 2026 para concorrer à campanha eleitoral. Agora, falando sério, sobre a direita, o que o Dorgan disse aqui, o que o professor disse, tem toda razão, porque nós estamos vendo um cenário político que já começa a ser contado a partir de agosto. Agosto já começa a campanha política presidencial de 2026. E o que nós estamos vendo agora é o Bolsonaro, né? Tentando lutar ali com a sua saúde, né? O vira e mexe, ele parece que não houve uma recuperação. Eu li algumas coisas sobre isso, conversei com alguns médicos sobre isso também, que ele precisaria de um tempo maior para se recuperar e ele não está tendo esse tempo para se recuperar. Vira e mexe, ele volta aos hospitais e começa os tratamentos e tudo mais. Agora, a grande questão disso é quem será o seu sucessor. E ele já sinalizou durante essa semana, David, que ele toparia aí colocar o Tarcísio de Freitas como seu principal aliado aí, seu sucessor para a campanha de 2026, com uma condição: se talvez Tarcísio de Freitas fosse para o PL, saísse do partido que ele está hoje e ingressasse no PL, algo que não faz muita cabeça do Tarcísio de Freitas. Contrapartida, nós temos o Caiado, que é praticamente o dono de Goiás, né? Que gostaria de colocar ali o seu sucessor, o vice-governador, que é o Daniel Vilela, que é do MDB, como seu sucessor atual. E para isso precisa, literalmente, das forças ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Caiado, como diz Dorgan, tem uma campanha política, uma história política talvez muito maior, né, do que os seus concorrentes aqui. Se for comparar Caiado com Tarcísio de Freitas, a campanha política, a história política do Caiado é muito maior. Ele já foi até candidato à presidência da República lá no começo dos anos 90, final dos anos 80, para ser mais exato. Ou seja, é de suma importância você ter ali um cabo eleitoral como ex-presidente da República. Será agora que Tarcísio ganha o Brasil? Porque em São Paulo, talvez ele nem foi uma unanimidade aqui quando foi candidato a governador e ele vem fazendo um excelente trabalho no estado de São Paulo. Mas será que se a gente começar a colocar essa campanha como no Brasil por um todo, será que ele tem mais força do que literalmente o Caiado? Aí vai saber quem vai ser o seu cabo eleitoral. Mas o Tarcísio, né, era uma pessoa até então que era o ministro da infraestrutura. E que poucos conheciam. E que poucos conheciam. E aí abraçou realmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, continua até hoje, né, todas as vezes ele cita isso, até no evento na minha cidade, Presidente Prudente, eles estiveram juntos e ambos fizeram elogios mútuos. Então, assim, realmente Tarcísio, ele não desabraçou, vamos dizer assim, o Bolsonaro como algumas pessoas fizeram. Mas tem outros componentes também que vão surgindo, como, por exemplo, a gente noticiou hoje aqui na Jovem Pan News sobre o Ciro Gomes, uma possibilidade dele ir para o PSDB. O PSDB é de direita, pelo que eu saiba, ou não, Thaís Cremasco? Sim, é de direita e é lamentável pensar que a direita se articula através de um inelegível, condenado por golpes, tentativa de golpes. Não, condenado não, investigado. Né? Vai ser condenado. Mas a senhora, doutora, foi indiciado. Mas antes de me interromper, deixa eu terminar. Não pode falar que ele é condenado. A senhora comete um erro falando que ele está condenado. Sim. Ele está em investigação, está ele foi indiciado. Ele foi indiciado. Sim. É que se eu conseguir terminar o meu raciocínio, talvez fique melhor. Então, assim, a direita se articula através de um homem que possivelmente será condenado, né, que está quase condenado, sendo investigado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado. Então, essa lógica de articulação através de uma pessoa que não deveria, de forma alguma, interferir no cenário político é um desrespeito ao próprio Estado Democrático de Direito e às próprias decisões judiciais que se avizinham. Então, é absolutamente lamentável que essa seja a forma de organização da direita, muito embora ele ainda possa falar, se organizar, mas é uma forma, sim, de desrespeito ao que a gente está vendo que o nosso país e que a nossa legislação entende como motivo para que alguém seja inelegível e não participe do jogo político. Então,
participar atrás do jogo, né, só se manifestando também é uma forma de descumprimento da legislação. Mas ele, por meio disso também, ele não consegue cacifar outras pessoas, como, por exemplo, o próprio governador Tarcísio de Freitas, porque ele faz isso justamente em alusão. Olha, já que eu estou aqui, sou uma liderança política e estou falando para vocês, então, dessa maneira, eu tenho outros representantes que possam vir. Então, é uma forma também dele se manter vivo politicamente. Você não acredita nisso, Turga? Eleitoralmente, sem dúvida nenhuma. E tem uma questão, né, que o trauma João Dória já mostrou. Você ir direto contra o Bolsonaro pode criar uma onda nas redes sociais, porque o Bolsonaro tem o controle da narrativa das redes sociais, né? Embora todos esses tenham espaços nas redes, o bolsonarismo tem o controle das redes. Então, o controle da narrativa das redes, o Tarcísio pode virar comunista em 15 minutos, se ele se afrontar, e o próprio Caiado, e se ele não ficar o tempo todo ali fazendo espelho e aparecendo com esse presidente Bolsonaro. Mas aquilo que o Túlio falou, o Caiado, ele trabalha ainda com uma chance, que eu acho está ficando cada vez mais improvável, que é do Tarcísio não sair candidato, né? Que é se o Bolsonaro insistir na Michele ou no Eduardo como candidatos. Existe isso, né? Mas a costura ali do PSD, através do Kassab e o MDB, é muito grande para ser o Tarcísio esse nome e ir trazendo ali o Bolsonaro de uma maneira assim, sabe, de espelho, tamo junto, fica tranquilo, a gente está te apoiando, brincadeiras, para ele ir relaxado. Mas o medo real hoje é o Tarcísio renunciar o Estado aqui, né? Para você disputar a presidência tem que renunciar ao Estado, e o Bolsonaro chega ali, porque tem que renunciar em abril, chega ali em maio, junho e lança Michele ou Eduardo Bolsonaro. Isso cria um impacto grande. O Tarcísio teria um problema, principalmente de redes sociais, porque daí o bolsonarismo se confrontaria contra ele. Então o Caiado ainda joga nisso, porque o Caiado eu acho que vai ser candidato de qualquer jeito. Do jeito que se desenha, ele deve ser candidato, que daí ele vai para a disputa com a Michele e talvez no duelo de rejeições ele tenha muito menos e ele pode ganhar a eleição. Só que mesmo também Mas com o Tarcísio fora, eu concordo com você, o Tarcísio é muito mais viável eleitoralmente, concordo com o Túlio. Só que mesmo assim, com essa questão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, e o Bolsonaro inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem participado desses encontros, tem feito essa agenda intensa, estava em Goiás, inclusive, como a gente mostrou, noticiou, mas tem um aspecto interessante que, se você perguntar para qualquer pessoa ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto para o governador Tarcísio de Freitas, eu mesmo já fiz essa pergunta para ele, durante algumas entrevistas, e até de bastidor, ele sempre responde: a primeira opção, segunda opção, terceira opção é o ex-presidente Jair Bolsonaro como presidente, mesmo ele estando inelegível. Pergunta também para pessoas ligadas à direita, senadores, sempre vão responder isso. Primeira, segunda, terceira opção é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque ninguém quer se colocar à frente, Túlio. E está correto. Uma forma de não confrontá-lo. Né? Está correto. Eu acho que é o efeito que o Renato falou, o efeito Dória. Ninguém quer se colocar como alguém que abandonou aquele seu padrinho político, aquela pessoa que lhe emprestou o prestígio, lhe emprestou o poder. Veja, se o Tarcísio se colocar numa posição, não, eu já sou candidato, ele está já desacreditando o Jair Bolsonaro como um nome vivo ainda na política. Então isso pode ter um efeito reverso, né? Aquela história da arte do possível pode se transformar, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. E eu só queria fazer aí dois contrapontos respeitosamente a Thaís, no que ela falou, que é o seguinte: primeiro, o PSDB, Thaís, eu entendo que é um partido de centro-esquerda, tá? Ele não é um partido de direita, ele vem da social-democracia, do welfare state, né, das políticas do Estado do bem-estar social, e é inclusive que influenciou a nossa Constituição da República, que é uma Constituição social-democrata. Muito embora, né, o presidente Fernando Henrique foi criticado pelas privatizações, etc., mas ideologicamente o próprio PSDB no seu estatuto se coloca como um partido de centro-esquerda. E o fato do Bolsonaro estar se articulando, né, politicamente, não é nenhuma violação ao Estado Democrático de Direito. Seria se ele se candidatasse, se ele exercesse efetivamente algum ato que ele estaria inelegível, proibido. Eu vou lembrar que na eleição passada o Lula estava cumprindo pena e mesmo assim o Haddad quantas e quantas vezes não foi visitar o presidente Lula para colher informações, conselhos, né? Então, não existe o direito a não falar nesse momento, tá? Então, só
esses dois contrapontos respeitosamente. Sim, não, e respeito totalmente seu ponto de vista em relação a entender que o PSDB é um partido de esquerda, né? Inclusive essa semana de centro-esquerda, essa semana o PT disse que não estava conseguindo governar com as pautas da esquerda, mas sim com as pautas da direita. Então essa divisão, né, teórica de direita e esquerda, muitas vezes elas se confundem e tudo bem, a gente tem um ponto de vista diferente disso, mas o fato e o que eu quis dizer é que o Bolsonaro, como um representante da direita, isso inegavelmente ele e a direita ter o Bolsonaro por trás fazendo essas articulações sim, ainda que não tecnicamente, uma falta de respeito às instituições que estão justamente determinando que ele será inelegível e que futuramente, provavelmente, pelo andar da carruagem, e lógico, respeitando a nomenclatura correta, Rodolfo, ele ainda não é condenado, mas quando você assiste os julgamentos, a gente já sabe o que vai acontecer, especialmente por sermos advogados. O que eu acho lamentável é que ele ainda seja o maior articulador da direita. É isso que eu lamentei. Eu perguntei para provocá-la realmente, né? Se o PSDB é de direita. Pelo que eu saiba, é de direita, e aí você acabou indo nessa, né? Mas porque muitos que fazem parte do PSDB, quando você pergunta, falam, não, a gente é de direita. Sim. Se você perguntava para o ex-governador João Dória, sou de direita. Lógico. Mas a fundação... mas aí você tá... Vamos ver a realidade atual. Estamos vivendo hoje. A fundação é da social-democracia. Sim, mas as pautas eles eram que oriundos do MDB, hoje, a maior parte eram exilados políticos. Isso. Vamos fazer uma análise interessante. Na verdade, o PSDB ele surgiu como um partido de centro-esquerda. Nossa Constituição foi colocada dessa forma, mas ele capturou o eleitor de direita. Sim. Essa polarização direita-esquerda, ela já existe desde a Constituição de 88. Primeira eleição do Collor era a direita contra o Lula à esquerda. Depois veio o PSDB contra o PT. E o PSDB canalizou o eleitor de direita. Só que eles não falavam que eles eram de direita. Por quê? Porque havia uma vergonha. Era feio. A verdade é essa, havia uma vergonha de se declarar de direita. Só que ele polarizou com o PT. Aí, nas eleições de 2018, o Bolsonaro furou essa bolha. Era Alckmin contra o PT. E o Bolsonaro furou essa bolha e aí o PSDB, e de lá para cá você vê que o PSDB está se diluindo ideologicamente, está se dissolvendo como partido. Exatamente, David, eu acredito, por essa crise de identidade ideológica. O PSDB não sabe hoje se posicionar, né? Efetivamente, o que é o PSDB? Ele quer ser um partido de centro-esquerda, como na sua origem, ele quer ir para a direita porque hoje, evidentemente, que a direita tem o maior apelo popular. Enfim, triste história do PSDB, sendo que teve um início glorioso, né? E o Ciro, hein? Será que há alguma chance em relação a esse cenário político, Rodolfo? Perguntei para o Felipe Monteiro sobre isso. Você mandou um zap? Está na Itália, está curtindo suas férias na Itália. De novo? Ele falou que não sabe. O Felipe Monteiro é inteligentíssimo, meu amigo, um beijo. Ele falou que não sabe. Inclusive, só te interrompendo um pouquinho, claro. No aniversário do Felipe Monteiro, o Ciro estava lá, né? Com certeza. E aí a gente teve a possibilidade de fazer um diálogo ali, mas ele ainda não tinha essa possibilidade de ir para o PSDB, até porque o PDT está praticamente sustentável com esse escândalo envolvendo, né, o INSS, né? Mas é isso que é incrível, David, é você sentar com essas autoridades políticas e mesmo você discordando de algum viés político, você sentar e dialogar. Nós não podemos pré-julgar as pessoas porque nós temos pensamentos contrários, muito pelo contrário, é no diálogo que a gente acerta as coisas. E falta na política, talvez, isso, principalmente nesse momento que está tão polarizado. A gente não consegue falar de Lula, a gente não consegue falar de Bolsonaro sem que os ânimos, sabe... É muito difícil, em todos os lugares. E o que nós esperamos aqui, eu sei que não tem nada a ver com a pauta, mas eu quero fazer só um alerta. O que eu espero é que nessa próxima campanha eleitoral, já que nós estamos falando da sucessão da presidência da República, quem vem, quem fica ou quem pode vir, nós estamos falando de uma polarização que aconteceu em 2022, que foi muito ruim para o Brasil. Famílias deixaram de falar com famílias, parente brigou com parente, os discursos políticos são os mais nobres possíveis e acredita quem quer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, preste bem atenção na política, nós não estamos aqui só fazendo, de alguma forma, trazendo a notícia e tentando desmembrar a política para quem está nos assistindo. Nós estamos fazendo um trabalho sério de falar de partidos que têm história. O PSDB é um partido que tem história no nosso país. Foi fundado lá em 89, em 88, registrado em 89, passou pelo PSDB grandes nomes da política e, para mim, na minha concepção aqui como comentarista político, cara, é uma pena a gente ver esse partido político de
diminuindo, disseminando de uma forma tão oriunda. Certa vez, um grande amigo me falou assim, Rodolfo, o importante das coisas não é como ela começa, e sim como ela termina. E nós estamos vendo um final muito triste para esse partido que é o PSDB.